Um estudo do Instituto de Pesquisas Nada Confiáveis demonstra que um bando de gente se lasca em algoritmos. Tem base? Já acabou aquela lista? Achei desnecessário esse comentário. Eu também não acabei a minha lista de algoritmos 1. What? Joanne, we're kind of the face of participation. Se você se identificou com essa situação, saiba que não está sozinho. É uma triste realidade nos cursos de computação. Boa parte apresenta grandes dificuldades nas disciplinas introdutórias de programação, como algoritmos e lógica de programação. O aluno tende a passar horas vendo vídeos na internet, lendo tutoriais, mas sempre falha na hora de construir os seus algoritmos. Pior, muitos abandonam o curso, ou desistem de tentar ser programadores ou analistas. Mas estamos aqui para mudar isso. E de uma forma bastante simples. Vou apresentar-lhes o método definitivo para a solução de problemas computacionais e resolução de algoritmos para estudantes iniciantes em programação. É um processo que, se seguido corretamente, vai garantir o sucesso. Mas antes, repare. Não se trata do processo de software da engenharia de software, e sim de um pequeno ciclo de atividades que visam o correto entendimento e tratamento do problema em questão. E não servirá de nada, se você não praticar e treinar. E se você está aqui por dificuldades em aprender algoritmos nas disciplinas do seu curso, sinta-se feliz, pois se você já está buscando aprender programação, o primeiro passo da sua jornada de estudância já foi dado. Eu acredito que não lhe falte problemas e exercícios a serem resolvidos. Caso contrário, tenha sempre em mãos bons exercícios desafiadores e básicos para treinar o nosso processo definitivo. Aqui eu sempre indico Bcrowd, mas pode ser qualquer um. O primeiro passo do processo é entender. Por mais básico que pareça, um grande erro do aluno iniciante é já sair com pressa na obtenção da solução, sem antes ter entendido completamente o problema. Daí a dificuldade passa a ser as estruturas que ele deve empregar, ou até mesmo aspectos da linguagem de programação. Isso é um grande erro. E pode também ocorrer pois ele tem a percepção de que as ideias irão surgir durante a implementação. Então, o seu primeiro procedimento do processo será deixar a implementação para depois. Nessa fase, você deve entender completamente o enunciado. Quais são as entradas, o que pode ser requerido no processo, e qual será a saída do algoritmo. Esse procedimento é requerido por qualquer problema que você esteja tentando resolver. Podemos até mesmo fazer analogias. Quando você tem uma tarefa doméstica a ser realizada, você não sai automaticamente fazendo sem antes saber qual é a tarefa, né? Não negligencie essa fase. Muitas das vezes a solução parte já do entendimento do problema. Por exemplo, se o problema envolver a conversão de base de números, você vai precisar entender em qual base é a entrada, e quais serão as conversões exigidas. Mesmo sem ainda saber como realizar tais conversões de base numérica, isso já vai te permitir enxergar que alguma estrutura de seleção precisará ser empregada. Ou seja, ao explorar o problema, mentalmente você já irá começar a montar a solução dele. Outro erro comum é entender parcialmente o problema, e se perder nos detalhes técnicos antes de desenhar a possível solução. No exemplo da conversão, o aluno iria se desviar na obtenção dos métodos de conversão de bases. Paciência, pequeno gafanhoto. Adote a prática de ir fazendo anotações e rascunhos nessa fase. Releia quantas vezes for necessário. Se for fazer pesquisas na web, tente explorar o problema, e não a sua solução. Muitas vezes é um enunciado diferente para um problema conhecido. Tendo completamente compreendido e dominado o problema, a próxima fase do processo é rascunhar uma solução. Use papel, preferencialmente. Entenda quais são as hipóteses do problema em questão. São as situações ou estados do problema.
Repare que ainda não estamos lidando com detalhes da estrutura do algoritmo. Estamos listando parte das possíveis situações que o algoritmo vai, futuramente, resolver quando for implementado. Também anote quais são as entradas necessárias. Aqui é a fase em que você, conhecendo o problema, encontrará como resolvê-lo no papel. Afinal, você não será capaz de criar uma receita de bolo sem antes saber como fazer o bolo, né? Nada de ejaculação precoce aqui, pai de pet vegano. Ainda nessa fase, é hora de desenhar a própria solução no papel. Utilize qualquer formato de definição de algoritmos aqui. Pode ser português estruturado, diagrama de blocos, descrição narrativa ou pintura rupestre nas cavernas. Use a sua imaginação. Agora é a tão sonhada hora de pensar nas estruturas de controle do seu algoritmo e formalizar o entendimento das variáveis, da entrada, do processo e da saída. Deixe os processos mais complexos por último. Ainda no exemplo da conversão de bases, elabore a estrutura de controle geral do algoritmo, a que vai permitir receber as entradas necessárias e realizar os testes lógicos. Como as tarefas de conversão podem ser ainda difíceis, deixe-os por último. Ou seja, primeiramente garanta o fluxo geral do algoritmo, antes de se perder nos detalhes técnicos dos problemas internos. Afinal, de que adianta você ter o conversor de hexadecimal para binário se o seu algoritmo nem recebe o número na entrada? Observe no vídeo que eu apenas indico onde a conversão de base deverá ocorrer. Repare que aqui dou foco no fluxo de operação do algoritmo e na lógica necessária para a tomada de decisões do algoritmo para o cumprimento do seu objetivo. Não se preocupe, pois será comum você ter que voltar na etapa anterior, seja para ajustar o seu entendimento do problema, ou para ver que deixou de considerar algum aspecto importante para a sua solução. Muita hora nessa calma. Agora chegamos na terceira etapa do processo. E aqui fica evidente o porquê tantos falham, pois já iniciam a resolução do problema nessa fase, pulando as duas anteriores. Mas não você, membro da jornada da Discudência em Algoritmos. Para o estudante, agora surgirão diversas dificuldades no uso da linguagem de programação escolhida. Por isso o meu método te indica chegar aqui com o problema já solucionado, pois você terá foco apenas na implementação. Costumo dizer aos meus alunos que o desafio é manjar da solução de problemas, e não de linguagem de programação. Tem cabra que se gaba de dominar essa ou aquela linguagem, mas de nada adianta, pois não é bom em propor soluções. Em resumo, as duas primeiras etapas do processo proposto pode ser chamada de a arte de resolver problemas. Seja bom nisso, e terá sucesso na carreira. Afinal, as linguagens passam, mas as técnicas de solução de problemas não. Foi profundo, né? Realize testes e depurações do código, e explore apostilas e materiais na web que possam te ajudar. Saiba interpretar os erros gerados, como de compilação e de execução, e conheça o guia de referência da linguagem que estiver utilizando. E chegamos ao último passo. Agora você deve realizar todas as validações necessárias, para assegurar que o algoritmo passa nos casos de teste. Lembrando que um algoritmo é dito correto se ele resolve todos os casos de teste de um dado problema. Retorne aos passos anteriores sempre que necessário. O foco é garantir que o algoritmo não esteja errado. Se estiver utilizando alguma ferramenta online, submita o código criado para avaliação. Bom, pessoal, concluímos a apresentação do processo de solução de algoritmos. Espero que tenham gostado. Se sim, curta o vídeo e se inscreva no canal. Teremos muitos outros vídeos da jornada da Discudência em Algoritmos. Muito obrigado!